Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavra que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 30, que nos fala assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão a Pedro, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 14, irmãos, nos traz, um tema central, que nos traz o medo de Pedro. Em Mateus 14 nós vemos aqui dois milagres de Jesus. O primeiro foi a multiplicação dos pães e peixes, milagre feito na praia em Israel. Chamamos hoje de praia por causa da sua extensão de 14 quilômetros. Mas naquele tempo eles o chamavam de mar. A Bíblia nos mostra que havia mais de 5.000 pessoas, pois naquele tempo só se contava os homens. Mulheres e crianças não entravam na contagem. Toda esta multidão escutava e ouvia o mestre falar. Comiam as suas palavras, e a maioria era pessoas que tinham vindo de longe para ouvir e ser abençoado pelo mestre. Já estavam o dia inteiro e a noite já estava para chegar. Estavam famintos fisicamente, mas Jesus queria matar sua fome física e espiritual. Porque Jesus, irmãos, é aquele que supre as nossas necessidades. O povo todo tinha fome. E aí, como resolver? Seus discípulos já estavam querendo mandar todo o povo ir embora. Dispensar o povo para eles era o mais correto. Era aquilo que eles pensavam, que estavam na mente deles. Mas Jesus resolve mudar o conceito deles. Jesus os chama e pergunta a eles se alguém havia trazido algum mantimento. Então aquele garotinho que nem mesmo estava na contagem fez a diferença. Alguém em quem não depositaria nada, porque Deus é assim. Ele pega o nada e transforma em tudo. Ele pega aquele que não está na contagem e coloca em primeiro lugar. Ele pega aquele que ninguém dá nada. Ali estava a província. Ali estava a providência de Deus. Porque ela veio diretamente de alguém sem ser conhecido. Muitas vezes a providência para a nossa vida virá daquele que nós menos achamos. Daquele em quem nós menos damos valor. Em quem aquele está afastado, longe. E ali está a providência daquilo que você necessita. Porque Deus o utiliza para resolver o teu problema. 5.000 homens com as mãos vazias. Aquele garoto não foi egoísta. Ele resolveu dividir, irmãos, tudo o que ele tinha com os outros. Se você dividir o pouco que você tem com os outros, saiba que no pouco Deus te exaltará. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus levanta o cesto com as mãos, dá a sua graça e ali aquele cesto se enche e leva para mais de 12 cestos de sobra. Todo o povo come e se farta. Quem sabe Jesus olhou para o céu, como ele fazia, e disse: Bendito tu és nosso Deus e Pai, que faz a terra brotar o nosso alimento. Assim o milagre, irmãos, é realizado. Provavelmente Jesus o devolveu ao garoto, porque aquele que não planta não tem como recolher. Vemos no meio dessas pessoas 2 tipos de grupos. O primeiro é aquele que são seguidores de Jesus. E o segundo é aqueles que são chamados de discípulos. Há uma grande diferença de um para o outro. A diferença é o que está no propósito. Seguidor é aquele que segue Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. Discípulo é aquele que segue Jesus por aquilo que ele é. Jesus só vai poder ajudar, irmãos, aquele que tem a fé provada, aquele que é selecionado, separado. Você é separado? Agora Jesus pega os 12 e os coloca em um barco e diz: Entre no barco e vão para diante, que logo eu encontrarei com vocês. Está no capítulo 22, versículo 22. E diz: Entre no barco e vão para diante,
que logo eu encontrarei com vocês. Enquanto disperso a multidão, notemos nessa palavra que Jesus diz a eles para entrarem no barco e seguir adiante. Jesus ia estar na espera deles quando chegassem lá do outro lado. Irmãos, quando Jesus te coloca no barco, permaneça, pois o barco é dele, o mar é dele, tudo é dele. É ele que comanda tudo, ele sabe todas as coisas, ele sabe da tua necessidade. E eles vão remando e se esquecem de Jesus e até do horário. Conheciam sobre barco, conheciam sobre a água, conheciam sobre as ondas, conheciam sobre a pesca. Eles não eram leigos. Assim chegam ao meio do mar ou lago e a Bíblia nos diz que o barco começa a balançar. E um vento do nada aparece e começa a assustar os discípulos. A Bíblia nos fala que este vento estava ao contrário. Muitas vezes em nossas vidas temos que parar o nosso carro e rever a nossa estrada, se não estamos caminhando ao contrário, se não estamos batendo em pedras. E por que sobreveio isto em nossa vida? E por que sobrevém isto em nossa vida? Será que é para nós desistir? Ou parar para rever os nossos caminhos, as nossas amizades, o nosso trabalho, a nossa dedicação a Deus? Se estamos com atitudes corretas diante de Deus, a palavra nos fala que o relógio andou e a noite chegou. Onde estava claro, escureceu tudo. E os discípulos começaram a ter um pouco de medo. A Bíblia nos fala sobre o vento. O próprio Jesus falou a Nicodemos sobre o vento. O vento soprou. Nicodemos, você tem que nascer de novo. E o mesmo que é nascido do Espírito, ele é semelhante ao vento. O vento ninguém prende. O nascido do Espírito, ele é livre. Ele não tem compromisso com nada, só com Deus. O que importa para Deus não é o crente vir à igreja por 80 anos. Não é o tempo o que importa para Deus. É a intensidade com que você vai para Deus. E a chama acesa, irmãos, tem que estar continuamente acesa. E logo à noite Jesus se apresenta a eles andando sobre as águas. E eles, vendo aquele homem caminhar sobre o mar, gritaram de medo, se achando que fosse um fantasma, algo maligno. Mas Jesus os repreendeu com uma só palavra: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Quantas vezes Deus vai ter que te repreender e falar para você: filho, não temas, tenha bom ânimo. Mas Pedro resolve sair do barco. Pedro simplesmente estava duvidando de Jesus. Senhor, se realmente és tu, manda eu ir contigo. Se realmente o Senhor é Jesus, se é o Senhor que está aí. Pedro ainda continuava a duvidar de Jesus. E Jesus o permite. E Pedro, descendo do barco, começou a andar de olhos em Jesus. Mas quando perde o foco de Jesus, quando ele tira realmente os olhos de Jesus, por causa do vento que estava ao seu lado, ele começa a afundar. Porque sentiu o vento forte e teve medo. Ele na hora ele se lembrou que ele não estava mais no barco, que ele havia saído. Quantas vezes Deus tem para te dizer que não saia do meu barco, não saia antes da hora de Jesus te mandar sair? Porque quando Jesus te colocou no barco, é porque ele quer te levar a algum lugar. É porque realmente aonde você chegar, ele estará te esperando. Pedro talvez achou que fosse melhor que os outros. Não era para ele sair do barco. E ao sair perdeu a visão de Jesus. Deixou-se afundar pelo desvio de seu olhar. E gritou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, o segurou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes em nosso coração duvidamos daquilo que Deus vai prover? Porque a espera que estamos esperando é demorada. Eu quero dizer que Deus não tarda nas suas coisas. Deus não tarda no milagre na tua vida. Deus chega no momento certo e na hora certa. Temos que ter fé e reconhecer Jesus sobre nós. Saber que Ele foi, o é e sempre será o nosso Pai.
Aquele que estiver em mim, mesmo que esteja morto, ele reviverá. Jesus, ele é assim. Temos que reconhecer ele em nossa vida e abrir o nosso coração e se entregar a ele totalmente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.